Boa noite, Laís. Boa noite, Luciano. E aí, Fernando? E aí, tudo bem? Bom, cara. Boa noite, tudo bom? Hoje Todo já mundo estava passou o organizando feriado tudo ali. Vou desenhando? te mandar um. Tô tentando aqui, né, ainda, mas quem sabe vai sair. Espero que fique tudo pronto em uma semana. Uma semaninha aí a partir de amanhã. Vou te É, mandar vou logo fazer hoje. esse desenho. O Vou te mandar logo hoje, Fernando. Luciano já tá adiantado. É, O rapaz, Luciano tá dormindo os Paranauê para controlar o tempo, né? 15 pranchas, mas é 15 pranchas que deu. Eu vou te mandar um link aí. Estou organizando aqui. Vocês têm que entender que desenho você tem que tornar numa coisa relaxante, gente. Aquela coisa que você chega estressado, cansado do trabalho, do dia a dia, você vai desenhar um pouquinho, dá uma relaxada. É relaxante, mas leva tempo para fazer. É bom que passa o tempo, em vez de ver seriado, em vez de ver novela, jornal que só fala de coronavírus, é melhor. Vai Aí desenhar. chega de jornal. Melhor, né? Chega de coronavírus. Chega. Hoje é a última, né, Hoje é a de última. oficinas aí. Quarta já inicia outra matéria aí. Amanhã, fala Herman, boa noite. Amanhã já inicia história e teoria da arquitetura. Aham. Aconselho ninguém a perder a aula, porque história, quando começa com teoria de arquitetura, urbanismo e paisagismo, é muita coisa. É, né? Então, é aquela matéria assim, tem que ler bastante, que senão na prova, ó, roda. Entendi. É muita Compreensível. pegadinha. Beleza. E amanhã, se eu não me engano, também, a partir da meia-noite, vai começar a prova de vocês. Se eu não estou enganado. Meu calendário está correto. Não, não, não. É dia. Na outra semana. Faculdade Amanhã é dia de... 9 ainda. É dia 16. Então, é dia 16, então é na semana que vem eu estou enganado. Quarta. Então começa Quarta-feira a que semana, vem. mas a prova vai ser na semana que vem. Então é isso aí. Então é bom para vocês, É, vão eu ter tô mais tempo querendo para estudar. entregar logo isso aí pra mim. Começar a ler o livro aí, 200 páginas aí, 2, 3 dias. Dá para ler, dá É, para eu ler. gosto de deixar para a última hora para ler o livro. É adrenalina. Nada melhor para fazer um projeto, para É, fazer um geralmente desenho, do que aquele pânico do os último livros, minuto. os livros geralmente estão tudo na faixa de 200 páginas cada um. São o mesmo tamanho aí, a quantidade de páginas. Não, Aí eu já até perfeito. sei quantos dias que dá para ler. Já Dois, conseguiu três calcular o dias. tempo que leva. Ah, É, pegar direto aí o final de semana aí, dá para ler tudo. 2, 3 dias tá bem. Todo mundo vai voltar do feriado animado, vai dar para fazer tranquilo. O bom é que nessa matéria de Beleza. história a gente não vai ter aula prática, então vocês vão estar livres de mim um pouquinho mais. Aí é mais. Não, mas aí tem o PTG, cara, Atelierzinho. e ateliê aí. Eu falei livre de mim, não falei de trabalho. Esse trabalho vocês têm para fazer pra caramba. Aí é o tempo de botar a TV PTG. em dia, começar o PTG. Mas você sabia, hein, que até é legal, melhor, cara, aí um intervalo de uma matéria aí para dar É, tempo. é história, depois a gente tem conforto ambiental, que já é uma matéria muito legal para vocês, e a gente finaliza o semestre com Informática 2. Aham. E aí, se eu não me engano, vocês já vão aprender a mexer no SketchUp, vão entrar nessa parte de 3D. Bem interessante também. Então, é só matéria boa para vocês ficarem cada vez mais enrolados. Então, como eu sempre falo, se adiantem. Não deixa para a última Beleza. hora sempre, beleza? Mas de agora até o final do curso Beleza. é só ficar enrolado mesmo, não tem outra solução, não. Mas eu não queria dizer isso não, mas daqui para frente só piora. Ah, a gente tem noção. Piora Bastante. nada, só melhora. Só melhora. Piora no sentido de que é mais trabalho, mas os trabalhos, concordo com você, ficam mais divertidos, é mais prazeroso de fazer, que vocês estão vendo as coisas realmente desenvolverem para o lado profissional que vocês vão trabalhar no dia a dia.
Então, se vocês pensarem por esse lado, é muito mais animador de fazer as coisas. Não é tão... na dificuldade. Já sai da base, já vai entrando no profissional, já. É na dificuldade que se aprende, né? Exato. É nada fácil, não. Mas Então, tá certo, beleza. então. Vou começar a videoaula aqui e aí a gente vai se falar no final. Qualquer dúvida aí também, se tiverem alguma dúvida em relação à matéria das teleaulas, isso serve para a prova, tá, gente? Vocês podem me perguntar no privado, se quiserem, depois a gente manda as dúvidas, a gente estiver todo mundo com muita dúvida, a gente faz um bate-papo aqui no Teams para poder tirar essas dúvidas. Não vamos para a prova não pensando que é desenho, e que desenho é fácil. Na prova não tem desenho. Na prova é teórico, e teórico às vezes dá um Verdade. sozinho. Tá bom? Valeu, valeu. Então vamos lá. Falou, Valeu. até mais. Procedimento, a prática, é de fundamental importância que você tenha dos teóricos da aula. Então, que você tenha lido já aquela unidade do livro didático, que você já tenha entendido as questões, né, a parte conceitual, a parte teórica, para que aqui a gente possa realmente se concentrar em colocar a mão na massa e compreender a parte prática, né, aquilo que falta, para que você possa resolver bem as situações, problemas que aparecem lá no seu livro didático. Hoje essa aula ela é bem gostosa, porque a gente vai aprender a utilizar um material bem diferente, né? Ao longo das últimas aulas, a gente trabalhou com os materiais bem básicos de desenho, que era pensar nisso, né? Na questão não só da técnica do desenho, mas da linguagem do desenho. Como que você pode utilizar isso ao seu favor para realizar os seus projetos, para aplicar bem esses conhecimentos, para comunicar visualmente as suas ideias, para desenvolver visualmente conceitos, né? Elaborar as coisas. Que estão ali apenas na imaginação, que a gente não consegue desenvolver, né, trazer através de palavras, seja através da fala, através da escrita, e que o desenho consegue resolver super bem. Lembrando o quanto que é importante a gente desenhar, mesmo que não seja para fazer projeto. Até porque a gente tem vários softwares hoje já que nos auxiliam, mas a linguagem do desenho é uma linguagem que nos ajuda a criar autonomia enquanto indivíduos, né? A criar uma identidade visual enquanto profissionais. Então desenhe sempre, não desenhe apenas para fazer projeto. Utilize todos os momentos que você tem disponível do seu dia para desenhar um pouco. Porque, como a gente já falou, desenho não é uma questão de dom, não é uma questão de talento, é uma questão de técnica, de prática e de experimentação. Todo mundo desenha, todo mundo já desenhou quando era criança, às vezes parou por algum motivo.
como algo do seu cotidiano, presente na sua vida todos os dias. Carregue um caderninho, a gente tem caderninhos de desenho maravilhosos, super pequenininhos, do tamanho do celular. Você pode carregar no bolso, colocar na bolsa e ao invés de pegar e entrar na rede social, pega o caderninho, pega um lápis e desenhe. Olha aquilo que está à sua volta, descubra coisas novas, até inclusive é muito interessante para a gente criar repertório visual. Então, não basta só olhar, por exemplo, para as construções, para elementos, né, da foram colocadas ali, que foram pensadas dentro daquele, né, para criar aquele espaço, o tipo de material, o tipo de textura, a relação com a cor. Então, tudo isso é de uma importância gigantesca para a sua profissão. E é nesse exercício de desenhar esses lugares que a gente consegue ter esse olhar muito mais cuidadoso, esse olhar muito mais apurado. Tenha essa prática no seu dia a dia, carregue isso com você. E hoje essa aula vai ser bem interessante porque a gente vai adquirir o conhecimento teórico e técnico sobre um outro dado fundamental para a sua profissão, que é a cor. Então, para realizar os procedimentos práticos de hoje, tem que entender bem da teoria da cor. E realizar também esses exercícios vai te auxiliar bastante a compreender como que a cor ela é feita, como que a gente chega a cada cor. Às vezes, num projeto, a gente precisa usar, né, vamos imaginar um projeto institucional de uma empresa que tem uma determinada cor na logomarca, né, que está muito vinculado à sua identidade visual, e que isso precisa ser carregado para dentro de um projeto de um ambiente. Às vezes é muito difícil, porque vai justamente... Será que não tem como esfriar aquela cor? Ou usando ela numa composição com outras, a gente consegue chegar àquilo que a gente precisa? Entender da teoria da cor é fundamental para qualquer projeto, isso é muito importante e é algo que a gente vai lidar bastante nessa aula de hoje. E além da questão da cor, como eu disse, é a questão da técnica, de uma nova técnica diferente, que é uma delícia de trabalhar, que é a técnica de aquarela. A gente já sabe usar todos aqueles materiais básicos de desenho, então hoje a gente vai ver o material básico da pintura, muito bacana, muito acessível e que ajuda a dar uma cara super diferente para projeto feito à mão. Nós vamos ao quadro, onde nós iremos conhecer quais são os conteúdos básicos dessa aula prática. Nós iremos compreender o estudo da cor e das suas nuances. Nós iremos descobrir a técnica da pintura de aquarela, tanto seca quanto úmida. A gente vai ver que tem várias técnicas diferentes para aquarela. A gente vai descobrir o que é a planta humanizada. E nós iremos desenvolver desenhos de perspectivas coloridas. Então, são esses os conteúdos presentes lá no seu livro didático e que a gente vai, né, perpassar por eles ao longo dos exercícios práticos de hoje. O nosso primeiro conteúdo diz respeito ao círculo cromático. Aqui a gente tem uma imagem do círculo cromático, você já viu lá no seu livro que o círculo cromático ele permite com que a gente entenda a natureza das cores e a relação entre elas, isso é o mais importante, é entender a posição correta de cada cor no círculo cromático, é entender como que essa cor é feita e como ela se relaciona com as outras. Quando a gente tem um círculo cromático, como a gente vê aqui, as cores, elas não estão em locais aleatórios. Se o vermelho está colocado nessa parte, quer dizer que o verde obrigatoriamente tem que estar localizado aqui. Ele não pode estar em outro lugar. Ele tem que estar nessa posição. Se o vermelho está aqui, o verde não pode aparecer na posição onde está o azul, por exemplo. E a gente, construindo o círculo cromático, a gente... E o que vai determinar se uma cor ela é primária, secundária ou terciária é a sua composição, né? A relação do seu pigmento. E aqui a gente está lidando com cores que são cores
subtrativas. A gente está lidando com cor tinta na nossa aula. Então, aqui nós temos alguns outros arranjos possíveis para a construção do círculo cromático. Não tem apenas uma visualidade, né, uma configuração correta no que diz respeito não à posição, mas ao caráter, né, geral da organização das cores. A gente tem aqui outros círculos que trazem mais informações, aqui com uma nuance de luminosidade. Esse é interessante também porque ele traz vários círculozinhos, né? As cores estão arranjadas em círculos independentes. A gente tem um outro arranjo aqui com destaque para as primárias, as secundárias, e entre elas nós temos as terciárias, e que são maneiras diferentes de rearranjar a mesma informação. Você tem, para realizar os seus procedimentos, várias opções, não precisa ser apenas um modelo de círculo cromático. O que importa é lembrar que as cores, elas precisam estar numa posição correta, né? Então a gente tem que ter um balanço aqui, um jogo entre, aqui nós temos as secundárias e aqui a gente tem as primárias, e entre elas nós temos as terciárias. Então lembrando que sempre esse arranjo deve ser o mesmo. E isso vai ajudar também você a dominar muito bem a questão da cor, a composição, como criar cores, como entender as cores. O nosso primeiro procedimento, você vai precisar de a folha sulfite A3, você vai precisar do lápis grafite, da caneta nanquim descartável, borracha macia, limpa-tipos e a caixa de lápis de cor aquarelável, que são os materiais básicos de desenho que a gente sempre deve ter à mão. Além disso, a gente tem alguns outros materiais extras. Nesse procedimento, a gente vai começar a utilizar a aquarela. Então, para utilizar a aquarela, a gente não pode utilizar a aquarela direto no papel sulfite. O papel sulfite vai servir só de base ali para a gente trazer a outra folha depois. Para utilizar a aquarela, a gente tem que utilizar um papel específico. Nesse caso, a gente sugere o papel prensado a frio, próprio para aquarela, com gramatura igual ou superior a 120 gramas por metro quadrado. Que esse papel é um papel próprio, que ele não vai se desfazer, não vai deformar a cor, a gente vai ver como que ele funciona bem. Além disso, papel toalha, ou pano, ou papel absorvente para apoio, quando a gente for fazer o desenho. A gente vai precisar da tinta aquarela, que ela pode ser tanto em pastilha quanto em tubo. Pincel redondo sintético, ou caso você tenha de cerda natural, não tem problema também, para aquarela. Um recipiente para água, ou um copo descartável, ou um recipiente ou godê para mistura de cor. Com a aquarela a gente não pode trabalhar com ela direto do tubo, a gente tem que diluir ela e a gente precisa de um godê específico para aquarela. Não dá para ser aquele mesmo godê que a gente utiliza, por exemplo, para tinta óleo, tinta acrílica, que vai escorrer tudo. Então a gente precisa de um recipiente que aguente ali a gente colocar bastante água nele, porque a gente vai ver que a aquarela ela tem um ponto específico para poder ser trabalhada. E o nosso procedimento é a elaboração de um círculo cromático que apresente todas as cores primárias, secundárias e terciárias nas posições corretas. E utiliza a aquarela para realizar os círculos. Então não é só fazer o círculo, não é só colocar todas as cores, mas as cores têm que estar no lugar certo para que esse círculo ele funcione. A gente vai para a nossa mesa de trabalho, para a nossa mesa de desenho, onde a gente começa vendo o papel específico, que é a primeira parte do nosso trabalho. Aqui eu tenho um exemplo do papel para aquarela. Esse é um papel que ele tem 300 gramas por metro quadrado. Isso quer dizer que é um papel que ele tem uma grossura, é um papel bem rígido, a gente não consegue nem dobrar ele direito, ele é bem grosso. Isso ajuda na resistência do papel. Nesse caso ele tem um formato A4 e ele é específico para aquarela. Essa não é uma linha profissional, uma linha universitária, a gente tem várias linhas diferentes, cada uma com valores diferentes. Tem algumas que tem, né, na sua composição, tem algodão na sua composição, e são ótimos, que eles aguentam, né, é um papel que aguenta bastante água, que tem um resultado maravilhoso. E a gente observa também que nesse caso, ele tem uma cor mais amarelada, ele não é branco. A gente encontra também papel branco, a cor é que não vai, né, fazer uma grande diferença. Fica a seu critério. E ele tem uma textura.
Também é possível encontrar esses papéis com várias texturas diferentes. Você vai escolher aquela que é mais adequada, porque você deseja trabalhar. Mas esses papéis, geralmente, eles não são papel para aquarela, ele não costuma ser liso, ele costuma ter uma certa textura, não é liso igual a folha sulfite. Então, aqui eu vou pegar já uma folha no bloco, para a gente aprender como que começa a trabalhar com aquarela. Bom, a primeira coisa, então já separei a minha. Uma das maneiras possíveis de trabalhar, né, com essa folha, e que é bem interessante, é o seguinte: a gente vai ver que a aquarela é um material que a gente usa ela bem aguada, né? Ela vai molhar bastante o papel. E se você já tentou alguma vez utilizar um material que é mais aguado numa folha, às vezes a folha deforma. Então, quanto maior a gramatura da folha e quanto, né, mais adequada a sua composição do que ela é feita, menos ela vai deformar. Então, uma dica que eu dou para trabalhar com aquarela é o seguinte: você pode prender a folha na mesa. Então, com uma fita crepe ou durex ou algum outro material, você pode grudar a folha. Porque o que vai acontecer? Às vezes a gente vai vir com a aquarela, vai vir com a tinta e a folha ela vai dar uma leve deformada. Ela pode deformar um pouco, ela pode ficar ondulada, mas se ela estiver presa, né, bem esticadinha na folha, e a gente deixa ela secar, quando a gente tira a fita, ela vai estar na sua posição inicial. Às vezes ela só deforma durante o processo, depois ela volta. É bacana usar uma fita crepe que não machuque, né, a folha, então aquela fica presa, eu posso jogar o quanto de água que esse papel aguentar, às vezes ele pode até dar uma leve deformada. Se ele secar grudadinho na mesa, não vai ter problema nenhum. Então, antes da gente começar a pensar no círculo cromático, vamos pensar na questão da técnica de aquarela. A gente pode encontrar aquarela de diferentes formas. A forma mais comum é em bisnaga, que é dessa maneira aqui. Então, a gente tem uma caixa aqui com 12 cores e a gente vai encontrar ela em bisnaguinha, uma consistência meio que pastosa, né? Esse tubinho parece pequeno, mas ele dura muito. A aquarela dura demais. Outra forma possível de encontrar aquarela é sólida. E quando a gente fala em aquarela sólida, tem duas formas diferentes. Esse aqui é meu estojo, vê que ele já está bem usadinho, que é de pastilha. Aqui a aquarela, ela é sólida mesmo, ela é dura. Então, cada cor é uma pastilha dessa. Vou até tentar tirar uma aqui para mostrar como que ela funciona. Ó. Então, é uma pastilhazinha durinha. Ó, eu passo o dedo, não sai nada, porque ela tá seca. Tem a especificidade da cor do lado. E o bacana desse estojo é que eu posso, terminou a cor, eu posso só substituir aquela cor que acabou, posso montar minha própria palheta. E esse aqui, como é um estojo de viagem, ele vem com esse pincel, que é um pincel que ele tem água aqui atrás. Então, eu não preciso ficar carregando um potinho de água atrás de mim. Eu posso carregar ele onde eu quiser. E o interessante é que ele já vem com godê, que é onde eu vou misturar a cor. E olha como que o meu godê tá sujo. Isso quer dizer que é porque eu tenho preguiça de limpar o godê? Não. Isso quer dizer porque eu sei usar aquarela e não vou jogar meu dinheiro fora. A gente nunca limpa um godê de aquarela. O godê de tinta acrílica, por exemplo, a tinta acrílica ela seca e ela vira uma borracha. A gente não consegue mais utilizar. A aquarela, ela é praticamente eterna. Então, toda essa tinta que está aqui, ela está na mesma qualidade do que a tinta que está aqui na pastilha. Eu vou colocar água aqui, ela vai voltar a ser uma tinta normal, né? Então, a gente sempre deve manter, a gente nunca deve lavar o godê onde a gente trabalha com aquarela. Inclusive, porque muitas vezes a gente está fazendo algum determinado trabalho e a gente tem uma mistura específica de cor, que não é a cor pura daqui, e se a gente joga fora, a gente perde qual que era aquela cor. Se ela tem aqui um restinho dela, é mais fácil para a gente conseguir chegar até ela de novo e fazer a mistura correta de novo. E a outra forma de encontrar aquarela é a aquarela líquida. A gente encontra em alguns locais, uma das formas dos nomes mais comuns é Ecoline, que a gente já encontra ela já líquida, diluída, mas ela não dura muito tempo no papel, ela vai perdendo um pouco a cor no papel conforme o tempo vai passando. E outra informação interessante é que nos tubos de tinta, nesse aqui eu acredito que ele não tenha, porque é uma linha, essa linha também não é uma linha profissional, é uma linha bem boa, mas não é profissional. A gente encontra muitas vezes na própria tinta uma informação com uma quantidade de xizinhos ou estrelinhas. Isso quer dizer quantos anos ela aguenta no papel.
Então, geralmente, umas linhas básicas de tinta tem lá 3 estrelinhas. Cada estrelinha refere-se a 50 anos, que vai aguentar no papel. Então, geralmente, a maior parte das tintas aguentam 150 anos, mais ou menos, sem problema. O Ecoline, que é essa aquarela já diluída, ela aguenta bem menos tempo. Ela é boa para coisas digitais. Aqui a gente tem um pincel para aquarela. O pincel para aquarela é muito importante. Às vezes você vai usar um outro pincel e não vai conseguir fazer o que você quer, vai ficar frustrado. E o problema é com o pincel. Olha a pontinha do pincel de aquarela. Ele tem um formato de gota, você está vendo? Porque a aquarela, ela precisa de muita água. E esse pincel, como ele é mais gordinho embaixo, o que vai acontecer? Ele vai acumular a água aqui embaixo e ele vai ficar com a tinta só na pontinha. Então, você não precisa mergulhar, lambuzar todo esse pincel, toda a ponta dele com a tinta. Você vai mergulhar ele inteiro na água, ele vai estar todo molhado e a tinta vai estar mais aqui nessa pontinha, que vai dar a definição. E conforme a gente vai passando ele no papel, ele vai gradativamente soltando a tinta que está acumulada aqui embaixo e deixando a cor no papel. A gente vai ver isso na prática. Então, aqueles pincéis chatos, que é aquele pincel quadradinho, ele não funciona bem para aquarela de uma maneira geral. Esse é o pincel com o formato adequado. Bom, dei todas essas informações iniciais sobre aquarela. Vamos entender qual é o ponto correto, né, para a técnica de aquarela de uma forma geral. Quando a gente vai trabalhar com aquarela, ela tem que estar bem líquida. Eu vou pegar o meu godê, onde eu já tenho aqui um tanto de tinta. Vou pegar esse azul, que eu tenho bastante pigmento aqui. O que eu vou fazer? A gente tem que ter o recipiente com água. Estou com o meu copo com água. Eu vou molhar o meu pincel na água para o godê. E eu vou diluindo essa aquarela que está aqui. Esse aqui era uma aquarela de bisnaga que eu tinha colocado aqui, que eu estava trabalhando com ela. Eu vou diluindo. Ó, perceba como ele já está bem mais molhadinho. Esse ponto é o ponto certo da aquarela. A aquarela ela tem que estar líquida, ela não tem que estar pastosa. Por isso que a gente não pode, se a gente está trabalhando com ela direto da bisnaga, né, o correto, o adequado, não é simplesmente pegar ela da bisnaga e já passar no papel. A gente tem que colocar ela no godê e depois a gente tem que diluir ela. Então, aqui eu já estou diluindo bem. A minha, ela já está num ponto bacana. É sempre importante ter um paninho, né, ter um papel ao lado. E antes até de colocar no papel, é passar ela, né, no paninho para ver como que está a quantidade de água, se está correta, se a cor é essa mesma. Então, eu cheguei aqui, pego um pouco da minha tinta e aplico no papel. A aquarela, ela tem essa qualidade que é transparente. É uma tinta, né, ela é clara e ela tem uma transparência. Ela não é uma tinta que tem uma opacidade. O guache, ele é mais opaco, a acrílica é mais opaca. Então, ele não tem brilho. Quando ele seca, ela perde o brilho. E ela é uma tinta transparente. Então, não adianta querer chegar aqui e ter aquela super cobertura igual a gente tem com outras tintas. A gente tem que, para conseguir essa cobertura, a gente tem que ir trabalhando com camadas. Então, a gente tem que ir fazendo várias camadas. Aqui eu vou pegar um pouco de outra cor, como eu não limpei bem, ela vai sair vai sair roxa, ó. Vai misturar o vermelho, o magenta que estava aqui, com o azul e eu vou ter uma cor roxa. E basicamente é assim que a gente vai aplicar a cor. É bem simples, bem tranquilo de utilizar e faz pouquíssima sujeira. Agora, que a gente já viu o básico de como aplicar a aquarela e como utilizar o papel, vamos passar para a questão teórica desse nosso procedimento, que é a questão do círculo cromático. Você pode fazer o círculo cromático de várias formas. Uma das maneiras mais simples de organizar a posição é essa, que é fazendo vários círculos separados, até porque daí uma cor não mistura com a outra. Quando a gente está começando é mais fácil de utilizar. E para delimitar o lugar certo, uma dica é fazer esse trabalho de fazer os triângulos. Então, o que eu fiz aqui? Vou até pegar o lápis para destacar melhor. Eu fiz um primeiro triângulo. Esse triângulo, ele mostra exatamente a posição em que tem que ficar, né, a relação entre as cores primárias. Então, na ponta do triângulo, em cada ponta do triângulo, eu vou ter uma primária. As cores primárias, a gente sabe que as cores primárias exatas são o magenta, o ciano e o amarelo. Não é vermelho, azul e amarelo. É magenta, ciano e amarelo. É um tom específico. Tem até um exemplo aqui, dois exemplos que foram feitos com um guache.
Porque geralmente nos conjuntos é muito difícil a gente encontrar, principalmente magenta. Geralmente quando a gente compra, né, esse conjunto de aquarela de estojo, vem o vermelho e não vem o magenta. Essa é a cor primária de verdade, a real. A cor primária de verdade é essa, é o magenta e não o vermelho. O azul é exatamente esse azul aqui, que é o ciano, que é esse azul claro. Não é o azul escuro, não é o azul bem mais clarinho, é essa cor. E o amarelo, que é esse tom de amarelo. Então, aqui são as cores mais próximas que a gente tem das cores primárias reais para a gente conseguir chegar a todas as cores com elas. É primária, como a gente já sabe, justamente por isso, porque a gente não consegue decompor ela em outras cores. Não tem nenhuma mistura de cor que vai fazer o magenta. A gente só consegue o magenta com o magenta. E elas são usadas misturando essas cores, a gente chega a todas as outras cores que existem. Então, para a gente entender como as cores são feitas, voltando lá para o nosso círculo cromático, e aqui eu utilizei, para fazer esse círculo cromático, eu utilizei esse estojo de aquarela, bem básico. Então, a cor mais próxima que eu tenho da primária é o vermelho, que tem lá nele, então ela está aqui, ó, o númerozinho 1. Número 1 aqui na ponta do triângulo, outro número 1 com amarelo e outro número 1 com ciano. E elas têm que ficar exatamente nessa posição. Por quê? Porque quando eu misturo o vermelho, né, quando eu misturo o magenta com amarelo, que cor que eu consigo? Eu consigo uma cor secundária, que é o laranja. Quando eu misturo o magenta com o ciano, eu chego ao violeta, que é outra cor secundária, que ela está mais escura, por conta dessa cor não ser o magenta exato. Quando eu misturo o ciano com o amarelo, eu chego ao verde, que é uma cor secundária. Então, as cores secundárias, elas têm que estar exatamente no meio das cores primárias no círculo cromático. Então, entre o magenta e o azul, exatamente no meio dessas duas, eu tenho que ter a secundária. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu faço um triângulo invertido, formando aqui uma estrela de 6 pontas, que na ponta desse triângulo invertido, eu vou ter as secundárias. Porque depois, o que é uma cor terciária? É uma cor que ela é feita da mistura entre uma primária e uma secundária. Então, para fazer a terciária, ela vai estar aqui, ó, no meio do caminho entre as duas. Então, misturando magenta com laranja, eu vou chegar a esse outro tom aqui, que é de um laranja avermelhado. Misturando a primária, que é um amarelo, com laranja, que é uma secundária, eu vou ter um laranja amarelado. E assim, consecutivamente. E por que é importante, de novo, a localização? Porque isso vai determinar quais cores são complementares e análogas. Sempre a cor que está numa posição oposta no círculo cromático é complementar. E isso não muda. Por isso que não pode mudar a localização. Sempre a cor complementar do magenta vai ser o verde. Sempre a cor complementar do amarelo vai ser o violeta. A cor complementar do ciano é laranja. Então, as complementares sempre vão ser aquelas que estão em posições opostas no círculo cromático. As cores análogas sempre vão ser aquelas cores que estão uma do lado da outra. Então, essa posição é lei, não pode mudar. É sempre a mesma posição. A maneira de organizar, se vai ser em círculo, se vai ser em fatia de pizza, isso não tem problema ser alterado, mas a posição é sempre a mesma. Aqui tem uma outra forma possível de organizar o círculo cromático, né? Então, aqui a mesma coisa, ó, a cara é outra, mas a posição tá a mesma. Ó. Eu tenho aqui a minha primária, que é o magenta, e eu tenho a minha secundária, que é o oposta a ela, que é o verde. Então, aqui tá a primária magenta, primária amarela, primária ciano. É até interessante, ó, para a gente não se perder, a gente fazer uma listazinha. Aqui eu fiz uma lista com todas. Então, quais são as 3 primárias, quais são as 3 secundárias e quais são as, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cores terciárias. Se você quiser para te auxiliar, você pode até fazer como se fosse essa receitinha, escrever antes de começar a fazer, porque senão a gente acaba fazendo coisa errada. Então, lá, primária vai ter o magenta, o vermelho, o amarelo e o azul. Secundária, vermelho mais amarelo, amarelo mais azul, azul mais vermelho. E as terciárias, vermelho mais laranja, amarelo mais laranja, amarelo mais verde, azul mais verde, azul mais roxo, vermelho mais roxo. E na hora de levar isso para o papel, você tem 2 opções. Então, você pode, por exemplo, fazer
a mistura no godê ou fazer a mistura no papel. Às vezes é mais interessante fazer quando a gente está começando a fazer a mistura no godê. Porque para fazer uma sobreposição de cor direto no papel, aquela já, praticamente ela já secou. Então, por exemplo, eu teria que esperar esse azul secar, como ele já secou. E eu posso colocar aqui uma outra cor. Por exemplo, vou misturar um vermelho. Eu vou pegar a cor da bisnaga para a gente ver, chegar no ponto dela. Então, aqui na parte do meu godê, onde eu já costumo trabalhar com tom de vermelho, eu venho, olha, você vai ver o quanto que rende. Quanto que eu vou colocar da bisnaga aqui? Eu só vou sujar o godê. Olha lá, sujei, tá vendo? Não tem quase nada. Só encostei a pontinha dele ali. Com esse tantinho de tinta, como eu tenho que diluir, eu vou conseguir fazer tudo que eu preciso. Olha lá. Diluir tá num ponto, que é um ponto líquido, e eu venho no papel trabalhando com esse vermelho. Ó, quando eu coloco ele por cima desse azul que já tá seco, ó, como que ele mistura com o azul e ele forma um roxo. Então, eu posso fazer tanto a mistura aqui direto no godê, pegar esse vermelho e trazer ele aqui com o azul e já fazer a mistura aqui antes, para chegar, até a gente consegue ter mais controle fazendo isso, do teste da cor. E eu chego aqui no roxo que eu quero e aplico no papel. Ou eu posso fazer essa sobreposição direto no papel. Então, primeiro a gente coloca, faz lá, monta o exemplo do círculo. E aqui eu vou fazer esse exemplo que é com o triângulo, que é bem mais fácil. Ah, e tem outro material, outra aquarela que eu esqueci de falar também, que é a que a gente já está trabalhando desde o começo das aulas, que é o lápis aquarelável, que você também pode utilizar. O lápis aquarelável, ele é praticamente a mesma coisa que a aquarela sólida. Ele é uma aquarela sólida, só que ele está colocado de uma outra maneira, né? Ele está no bastão. Como que eu posso trabalhar com essa aquarela? Então, eu vou pegar aqui uma das cores. Eu deposito o pigmento no papel. É muito importante o papel de aquarela, como ele tem uma textura e como ele é bem grosso, se a gente aperta muito o lápis contra o papel, ele vai machucar o papel. Vai formar um sulco no papel e isso pode atrapalhar o desenho. Então, a gente tem que colocar, passar bem de levezinho. Apliquei, joguei o pigmento aqui, ao invés de jogar o pigmento no godê, apliquei o pigmento aqui direto. Venho com água por cima. E a mágica, vira tinta. Olha lá. A gente dilui esse pigmento e ele vira tinta no papel. Eu trabalho com ele, ó, exatamente o mesmo ponto, o mesmo efeito que eu tenho com a tinta. A diferença é que trabalhando com lápis aquarelável, a gente não consegue misturar ele no godê. A gente tem que misturar ele aqui direto na folha. É a diferença. Mas se você trabalha com lápis aquareláveis profissionais, o resultado vai ser também extremamente interessante. Ele não fica atrás de nenhuma aquarela de bisnaga. Eu acabei fazendo essa mancha muito próxima aqui do meu círculo. Eu vou tirar ele daqui e vou fazer ele um pouco mais para o lado. Para fazer a base do círculo, eu vou fazer ele com lápis aquarelável aqui para a gente entender essas misturas. Então, faço o meu primeiro triângulo, que no meu primeiro triângulo eu vou ter as cores primárias, que são o ciano, que é o azul, o magenta e o amarelo. Fiz aqui direto com lápis, fiz bem grosseiramente, venho com a água, diluo e transformo lá em tinta. Então aqui eu tenho magenta, lembrando de limpar o pincel entre uma cor e outra, para não sujar uma cor com a outra. Tenho ciano e tenho amarelo. Olha como esse amarelo é bem pigmentado, não quer dizer que a cor é... Né, por ser uma cor clara, olha, o pigmento dele é super bom. Bom, tenho aqui as minhas primárias. Como que eu faço as minhas secundárias? Vou fazer o meu triângulo invertido aqui, criando uma estrela de 6 pontas, para ficar no lugar certo. Então, aqui eu vou ter, tem que fazer, misturar o magenta com o azul. Vou colocar o pigmento direto no papel. Então, passei o magenta, venho com o azul. E como a gente vai trabalhar com água, com aquarelável, é só depositar mesmo o pigmento no papel, porque é a água que vai fazer vai melhorar essa mistura. Venho com o pincel e faço a mistura e consigo o violeta, que é a cor que está entre os dois.
Vamos lá. Então, cheguei a um tom de violeta misturando os dois pigmentos direto no papel. Esse azul está bem pouco pigmentado, a gente pode até colocar um pouco mais de azul, esperar secar. Entre o azul e o amarelo. Então, venho com o azul. Vou colocar mais pigmento aqui, deixar ele mais escuro, porque esse amarelo está bem forte. E venho com o pigmento amarelo por cima. A gente já consegue ver a distância que ele já gera um efeito de verde. Olha lá, misturei com a água, diluí com a água os pigmentos. Ele mistura no próprio papel e chega um tom mais uniforme de verde. E desse jeito a gente ficou na posição certinha lá. Complementar do magenta é o verde, tá um do lado oposto ao outro. Complementar do amarelo é o violeta. E qual que é complementar do azul? A complementar do azul é a cor que a gente consegue na mistura entre o magenta e o amarelo. Então, apliquei os dois. Novamente, venho aqui com o pincel para fazer a mistura e consigo esse tom mais alaranjado, que aqui, como a gente está usando magenta, é um tom muito mais próximo. O alaranjado fica mais próximo do vermelho. Vamos lá, já fiz, tenho minhas primárias, minhas secundárias. E agora a terciária, o que eu posso fazer? Eu tenho duas opções. Vou fazer a das duas aqui para a gente dar uma olhada na diferença. Uma das opções é construir a cor só com primário, porque é da primária que sai tudo. Então, aqui, o que eu tenho que fazer para conseguir essa terciária que ficaria aqui nessa posição? É uma mistura do magenta com violeta. Então, o que eu posso fazer? Eu posso misturar, pegar um roxo pronto, um violeta pronto, misturar com mais magenta que vai chegar na cor. Ou eu posso construir do zero, que é o quê? É o magenta. Como que eu faço o violeta? Eu faço com magenta e eu faço com azul. Se eu passar água aqui, eu vou chegar aqui. Mas aqui eu tenho que misturar esse violeta, que a base é essa, com mais magenta. Então, eu vou colocar mais uma camada de magenta. O dobro de pigmento que eu tenho de magenta em relação ao azul. Faço a mistura. Cheguei ao tom desejado. Como tem muitas camadas, ele está muito mais pigmentado, né? Aqui eu posso adicionar mais camada de magenta para ele ficar, só para ele ficar mais pigmentado. Para a cor ficar menos transparente. Que isso não vai alterar na questão do matiz da cor. E a outra opção que eu tenho, ó, porque ele ficou mais roxinho. A outra opção é trabalhar direto com a secundária, misturado com uma primária. Então, aqui para misturar, por exemplo, o laranja com o amarelo para chegar numa terciária, eu posso já vir com laranja direto, com laranja pronto, que eu já tenho. Ao invés de fazer a mistura do zero, e só adicionar mais amarelo nele. Que eu vou chegar na cor que eu preciso. Que é esse laranja amarelado. Vamos lá. Então, o seu trabalho é fazer esse círculo completo, fazendo essas relações, que são bem simples, mas nos ajudam muito. E o legal é esse círculo cromático, você ter sempre ele em mãos. Porque ele vai ajudar você em diversos projetos. Eu vou voltar aqui com o círculo cromático pronto, para a gente lembrar de algumas relações. Eu só não vou encostar ele na mesa, porque ainda está secando lá embaixo. O que acontece? Primeira coisa que a gente já viu é para entender quais são as cores complementares. Trabalhar com uma complementar em oposição à outra. Eu preciso fazer um projeto que eu tenho que ter muito contraste entre as cores. O que eu vou fazer? Eu vou usar cor análoga? Não, porque a cor análoga não gera contraste. Eu vou usar cor complementar. Eu vou usar magenta em oposição ao verde, uma do lado da outra. A gente pode até ver isso na folha. Então, vou pegar aqui o magenta, vou trabalhar de novo com a bisnaga. Vou pegar o magenta, que ele está um pouco misturado já com o azul. Então, se eu vim com essa cor e quero gerar um contraste grande, como que eu vou conseguir esse contraste? Se eu colocar essa cor do lado, por exemplo, de um roxo, pegando um roxo que eu já tenho aqui, ó, gerou um contraste visual grande entre as cores? Não, né? A gente tem uma harmonia visual. Mas se ao invés de eu aproximar ele de um roxo, eu aproximar ele do verde. Vou pegar um verde, pegar um pouquinho aqui do verde da bisnaga, mesma coisa, só encostar ele de levezinho
Esse verde super pigmentado vai render bastante. Diluo ele, venho aqui, aproximo ele do magenta. Olha a diferença da relação do verde com magenta e do verde e do magenta com roxo. O magenta perto do verde gera um contraste visual muito maior. Olha a diferença entre essas duas, essa dupla e essa dupla. É um outro tipo de relação de contraste completamente diferente. E eu lembro disso, e às vezes a gente esquece disso, depois a gente acaba decorando. Mas é muito bom, decorando principalmente as primárias e secundárias, mas com a terciária às vezes é mais difícil decorar. Então é importante ter o círculo na mão. Outra coisa bacana, a gente precisa trabalhar com cor fria e cor quente, como a gente já trabalhou numa aula anterior. Como que a gente determina quais são as cores quentes e quais são as cores frias? A gente tem que pegar o nosso círculo cromático e traçar uma linha que separa o círculo aqui, ó, do amarelo, entre o amarelo e o violeta, sendo o amarelo a cor mais quente e o violeta a cor mais fria. Então, todas as cores que tiverem mais próximas, quanto mais próxima do amarelo mais quente, quanto mais próxima do violeta mais fria. De uma maneira geral, o que significa, né? Que, a grosso modo, todas as cores que estão desse lado, elas são mais quentes e as cores que estão desse lado do círculo são mais frias. Mas também depende da relação que uma estabelece com a outra. Então, se a gente pegar aqui todas as cores mais quentes, que cor que é mais quente? O magenta ou o laranja? A cor mais quente é o laranja, porque o laranja, ó, ele tá mais pertinho do amarelo, o magenta tá mais longe, ó, o magenta ele tá um pouquinho mais perto do violeta, então ele é mais frio do que o laranja. Mas o magenta em relação ao roxo, mesmo esse roxo que tá desse lado de cá, esse roxo é mais frio, porque ele está mais perto do violeta e mais distante do amarelo. A mesma coisa para as cores frias. Então, quanto mais próximo do violeta, mais fria a cor é. O azul em relação ao verde. O azul é mais frio, porque o azul está mais próximo do violeta, e esse verde aqui está mais longe do violeta e mais perto do amarelo. A gente está trabalhando uma composição, fazendo lá perspectiva tonal, e a gente vai usar uma área verde grande. Como que eu vou fazer? É tudo verde, como é que eu vou fazer para o verde que está mais próximo do primeiro plano ficar mais quente? Vou misturar mais amarelo nesse verde. Né? Aqui eu tenho 3 tons de verde diferentes. Esse verde é mais frio, porque ele está mais próximo do violeta. Então, esse verde eu coloco lá naquele plano distante. Já esse verde, ele está, ó, do ladinho do amarelo. É um verde muito mais quente. Então, eu vou colocar ele no primeiro plano. Mas se eu comparar esse verde com laranja, o verde é mais frio. Então, determinar essas relações, todo tipo de relação da cor tem a ver com a posição que ela está. Tem a ver com a comparação entre uma cor e outra. Por isso que ter o círculo cromático sempre em mãos ajuda bastante. A gente a entender como que vai se dar essa relação. Então, faça o seu círculo, independente do formato que você escolher, independente se você vai utilizar o lápis aquarelável, se você vai utilizar a bisnaga, se você vai utilizar a pastilha, não faz diferença. O que faz diferença é a aplicação correta da técnica, que é aplicar a aquarela, né, diluir a aquarela para ela ficar líquida e aplicar ela no papel, que não é aplicá-la direto da bisnaga, por exemplo. Trabalhar com a mistura e com a sobreposição e no papel correto. Então, esse é o básico. E entender qual é a posição que cada cor tem que estar. Esse exercício é legal porque já vai ajudar também você a ir criando esse domínio de como trabalhar, o quanto que tem que diluir a aquarela, o quanto que não tem que diluir, como aplicar ela no papel. A gente vê que se a gente, esse caso aqui é interessante, se a gente aproximar dessa cor aqui, a gente vai perceber que do jeito que ela secou, ela formou uma bordinha mais escura, que é como se tivesse feito uma bolhazinha, acumulou bastante água aqui, o restante da folha estava seca e ela foi empurrando o pigmento para a borda. Ela ficou mais escurinha na ponta e mais clarinha no meio. Isso tem a ver com domínio técnico, como que a gente vai aplicar. E isso a gente vai desenvolvendo conforme for utilizando o material. Feito isso, a gente encerra o nosso primeiro procedimento e você já consegue concluir o seu círculo cromático. E a gente pode voltar para o quadro para conhecer qual vai ser o nosso segundo procedimento. A gente vai continuar trabalhando com aquarela e agora a gente vai pensar ainda mais nas possibilidades técnicas desse material. Aqui a gente tem um exemplo de uma aquarela, de um panorama, que a gente já fez um panorama,
e aqui aplicando cor com aquarela. Ele foi feito no século XIX. A aquarela é muito utilizada, principalmente para estudo, porque viu como é fácil usar? Ela seca rápido. Você não precisa carregar um monte de pincel, não precisa carregar um monte de material. Tinta a óleo pode demorar até meses, anos para secar. A aquarela, ela seca quase que instantaneamente, ainda mais se está usando um papel bom. E a gente vê aqui como que é utilizada a técnica da aquarela, a aguada, a transparência da cor, a sobreposição de cor com a aquarela para criar um panorama. Como é realmente um material que lhe dá muitas opções diferentes para a gente poder utilizar e aplicar. Eu tenho outros exemplos. Então, aqui, uma outra paisagem, também aplicando aquarela. E a gente pode ver como o desenho aqui ele é quase inexistente, né? O artista ele cria as próprias formas com mancha. Ele trabalha com a mancha para criar a forma. Ele trabalha com a sobreposição para criar a perspectiva. Ele usa, ó, a figura do monte lá ao fundo, olha, ele está bem mais, ó como que a aquarela está bem mais diluída e o que tem nos planos mais próximos ela está mais pigmentada. Tudo isso aplicando tudo aquilo que a gente já conheceu sobre perspectiva tonal. Aqui um outro exemplo divertidíssimo com aquarela, onde a gente tem o desenho bem marcante. E aqui é legal que a gente tem aquarela e tem também o traçado em nanquim. Então, diferente dos outros, o desenho não sumiu. O traçado do desenho, do contorno, continua bem aparente, mas a gente tem ele articulado, ele trabalhado junto com o nanquim. E a gente vai ver que tem várias opções para usar o nanquim com a aquarela. São dois materiais que dialogam muito bem, porque são dois materiais à base de água e que funcionam muito bem no papel. Visto esses exemplos, vamos conhecer qual é o nosso segundo procedimento. Para o segundo procedimento, a gente vai precisar basicamente dos mesmos materiais. Aqueles materiais básicos do desenho, o papel específico para aquarela, o papel toalha para ajudar na limpeza, as pastilhas, não precisa ter a caixa de 12 cores, porque com as 3 primárias a gente consegue fazer todas as cores sabendo misturar bem. O pincel específico para aquarela, o recipiente de água e o godê para mistura de cor. Então, os materiais básicos para a gente usar na aquarela. Desenvolva uma composição visual utilizando a aquarela. Você deverá utilizar nessa composição diferentes métodos de aplicação na tinta sobre papel, tais como as técnicas molhado no seco, seco no seco, seco no molhado e molhado no molhado. A gente vai ver que dependendo da maneira como a gente aplica e dilui a aquarela, a gente tem um resultado completamente diferente. Então, é um material que ele permite muitas coisas diferentes, como a gente viu até nos exemplos no quadro, como diferentes artistas aplicam a aquarela diferentemente. De volta à nossa mesa de trabalho, a gente já mostrei uma das primeiras técnicas, que é essa técnica que a gente chama de molhado no seco, que é a técnica mais tradicional de aquarela. Tanto a gente fala até, a técnica é o jeito correto, porque é a técnica tradicional de como se trabalha com a aquarela, que a gente consegue chegar ali no máximo que essa tinta tem para oferecer. Que é o quê? É trabalhando com ela, com a tinta molhada no papel seco. Então aqui o que a gente estava fazendo até agora, a gente tem um papel seco, não coloquei água no papel, eu pego a aquarela e molho a aquarela. Exatamente o que a gente estava fazendo. Ó. Peguei aqui o pigmento, peguei água no pincel, molhei a tinta, estou com uma tinta molhada, venho no papel seco e aplico. Olha como que eu tenho um controle bem grande do que eu estou fazendo. Porque, como eu disse, ó, o pigmento, vocês viram, eu não lambuzei ele inteiro na tinta. Só tem tinta bem na pontinha. Eu coloco a tinta bem na pontinha e a água está acumulada aqui na parte de baixo. E com isso, ó, eu também coloco só a pontinha no papel e conforme eu vou, a pressão da mão vai deitando, né, vai apertando e fazendo com que a água que está lá no fundo da cerda, ela saia. E ela vai molhando essa tinta que está na pontinha.
e com isso eu consigo controlar a cor no papel. Então, se eu colocar menos pressão e colocar só a pontinha em cima da folha, ele vai ficar mais pigmentado. Se eu for apertando aqui a bundinha ele já está com pouca água, vou molhar ele mais um pouco. Se eu vou apertando a bundinha dele, percebe como que ele faz um degradê no papel? Né? Ele vai ficando mais claro. Quanto mais água eu coloco, mais claro fica. Mas como o papel está seco também, olha, o pigmento ele vai para onde eu levo ele com o pincel. Ele me obedece o tempo todo. A outra técnica possível é a técnica do seco no seco, que é o quê? É pegar a aquarela seca e passar no papel seco. Essa técnica nem sempre é mais interessante com a aquarela, ainda mais se for fazer ela é interessante para fazer detalhe, né? Porque se eu for fazer uma composição inteira assim, é melhor eu não usar aquarela, é melhor eu usar um guache, porque o guache ele vai dar o resultado também opaco, mais pigmentado. Então eu posso fazer isso com lápis aquarelável, por exemplo, que é com a aquarela mais seca que tem, né? Que é com a aquarela sólida. Aqui é uma técnica de aquarela seca no seca. Estou pegando a aquarela seca do lápis, estou aplicando no seco do papel. Posso fazer isso com a bisnaga, né? Ela não está completamente seca, porque ela está já um pouco diluída, porque ela é pastosa, mas ela não está no ponto ideal, que é aquele ponto mais aquoso. Então, coloquei ali um pouquinho da bisnaga, não vou diluir em nada, vou pegar ela bem viscosa e vou aplicar diretamente no papel. Olha a diferença do resultado. Se eu aplico ela direto no papel, olha, ela fica super opaca, super pigmentada. Ela cobre super bem, ela perde a principal característica da aquarela, que é justamente a transparência. Olha a diferença da cor aplicada assim, ó, se eu molhar ela diluída, olha a diferença da cor. Parece até outra cor. Então, para fazer uma composição grande, não é interessante utilizar necessariamente a aquarela, sempre a aquarela, né, não diluída em cima do papel. A gente vai perder, praticamente vai gastar esse tubo de aquarela de uma vez só e a gente conseguiria o mesmo resultado utilizando uma tinta guache. Isso é interessante, como eu disse, quando a gente vai fazer algum detalhe específico que a gente precisa pigmentar bastante. Então aqui, ó, o mesmo material com duas diluições diferentes, vira outra coisa, né? É bem diferente um do outro. A outra técnica que a gente tem disponível é a técnica do molhado no seco, do seco no molhado. Essas são as mais divertidas, parece que a gente está brincando mesmo com a tinta. O que é? O que a gente vai fazer? Até agora a gente estava trabalhando com papel seco, agora a gente vai molhar o papel. Como esse papel é um papel específico para aquarela, ele aguenta água. Se a gente fizer isso no papel sulfite, o papel vai se desfazer porque ele não aguenta água. Meu pincel está tá sujo ainda, vou limpar ele um pouco. Então eu vou vir, ó, eu vou molhar o papel, só tô molhando o papel, não tem tinta nenhuma. Eu vou jogando água nele, quanto mais, né, quanto a linha mais profissional para aquarela for o papel, quanto mais algodão tiver na composição do papel, mais água ele vai aguentar. Então tô molhando aqui todo o meu papel, ele já tá até começando a levantar um pouquinho da mesa, por isso que é bem importante que ele tá grudadinho aqui, que ele não vai deformar muito. Molhei o papel, venho com a aquarela seca. Então, dois jeitos possíveis. Posso pegar a aquarela sólida, seca, que é do lápis aquarelável, e trazer, ó a diferença de passar ela seca e passar ela no papel molhado. Ela já vai diluindo um tanto, mas isso não é bom fazer porque acaba estragando o lápis com o tempo dele ficando com a mina úmida. E o outro jeito é pegar lá a aquarela da bisnaga, sem diluir, e venho aqui no papel molhado. Olha que efeito interessante. O legal disso, como eu disse, é bacana para brincar, porque a gente não tem controle quase nenhum. Quando eu estava trabalhando lá com o papel seco, a tinta só ia exatamente para onde eu passava o pincel. Aqui ela parece que ela vai ganhando vida própria. Ó, onde eu tiro o pincel, que eu parei só de parar um pouquinho, olha como que ela vai espalhando. Ela vai ganhando, ela vai marcando inclusive a textura do papel. O papel ele tem essa textura, né, essas linhazinhas que são mais fundas. Olha como que ele vai acumulando pigmento, mais pigmento na linha. Então ele vai mesmo se espalhando, ele vai ganhando vida dentro do papel, vai se expandindo de acordo com a água. Então é uma técnica que a gente não tem muito controle, tem bem pouco controle. E
Por isso que ela pode ser tão interessante, pode ser tão legal brincar com ela. E a outra técnica é o molhado no molhado. Então, meu papel aqui, ele está molhado. Eu tenho uma área dele que está molhada. E eu vou pegar uma aquarela, uma parte da aquarela, que também está bem diluída. Vou pegar meu verde aqui, que estava bem diluído. Então, vou pegar esse verde diluidão e vou jogar nesse papel que também está molhado. Então, a cor ela vai ficar muito mais transparente. O pigmento, ele quase não se fixa, ele fica boiando em cima do papel. É algo que, na experiência, que a gente consegue ver melhor, sentir melhor, muito mais do que só observar alguém fazendo. Então, quando você fizer, você vai sentir muito bem o que acontece. Como é legal, a gente vai arrastando a água pelo papel. E o pigmento, ele vai brincando, ele vai encontrando o seu caminho sozinho. A técnica, ela é interessante no seguinte, como eu disse, às vezes a gente pode fazer, né, machucar o papel, né? O que é machucar o papel? Vou usar a parte de trás aqui do lápis e vou fazer umas marcas no papel, que a gente nem vê, porque eu só machuquei, eu só forcei o papel. Se a gente vem com a aquarela bem diluída por cima, geralmente o pigmento ele acaba ficando depositado mais em cima desses veios, da onde o papel está machucado. Então aqui, acho que como foi muito fininho, está bem sutil. Eu vou machucar mais o papel ainda para ficar mais aparente. Fazer com a ponta do lápis, depois eu apago. Porque eu forcei bem o lápis no papel. Tanto que vai apagar, ele não vai sair bem. Se eu vier com a aquarela aqui, ela vai se acumular mais dentro desse espaço que está sucado. Conforme ele for secando, a gente vai ver que ela vai ficando bem nesses veios aqui feitos no papel, do mesmo jeito que ele vai vai indo para o lugar onde tem a própria textura do papel. Então tem várias formas diferentes, tem que ver aquilo que vai se adequar melhor para o que você vai fazer. Então escolha uma composição, faça um desenho, pode fazer algo abstrato, não precisa ser né, fazer uma representação. E aqui eu trouxe mais alguns exemplos que já estão secos, ó, como que fica quando está seco. Então molhado no seco, molhado no molhado, seco no seco e o seco no molhado. Olha que legal esse, né? Como que ele vai no veio do papel. Tanto com uma cor quanto com a outra. Então, quando ele seca, que a aquarela ela muda de cara conforme ela vai secando. E há outras experimentações possíveis também. Então, aqui brincando com sobreposição de cor. Aqui, por exemplo, olha, misturando ou giz pastel ou marcador com aquarela. A gente pode misturar outros materiais, a gente pode espirrar a aquarela e fazer esse respingo. Nesse exemplo, a gente pode trabalhar com giz pastel ou giz de cera e fazer essa espécie de máscara. Aqui, então, a aquarela ela não vai pegar onde está o giz, ela só vai pegar no papel. São maneiras diferentes de trabalhar, chegar a resultados diferentes. Então, fazer esse momento de experimentação e conhecer a técnica vai ajudar também para o nosso próximo procedimento. O importante aqui, como eu disse, a questão da composição é bem livre. Pode fazer o desenho que você quiser, pode fazer algo abstrato para brincar com a cor. O importante é experimentar com a aplicação da técnica. Nós vamos agora ao quadro, mais uma vez, onde a gente vai passar para o nosso próximo procedimento, que é o procedimento da perspectiva colorida. A gente vai continuar aplicando a aquarela, agora numa composição já mais determinada. Aqui a gente tem um exemplo de um desenho, onde a gente tem uma série de fachadas com cor aplicada com aquarela. É um desenho com uma linha bem solta, né? Não é um desenho técnico, é uma ilustração. E então a gente pode ir jogando com várias cores. A ideia aqui é basicamente essa, é criar um desenho de uma fachada e aplicando cor com aquarela para chegar efeitos, conseguir alcançar diferentes resultados. Então a gente pode fazer isso dessa maneira muito mais ilustrativa, mais lúdica, ou então com um resultado mais mimético. E esse aqui é muito legal, nesse exemplo, porque ele mostra bem o que a gente tem de maravilhoso na aquarela, que é o efeito de mancha e de transparência.
daquele resultado super uniforme e brilhante, você nunca vai trabalhar com marker ou com outro material. A delícia da aquarela é justamente conseguir, olha só esse efeito. Por conta de ter que trabalhar, né, com a água, você vai ver que é difícil controlar a aquarela. Bastante tempo para a gente conseguir realmente fazer ela ir para onde a gente quer. E muitas vezes quando ela seca, ela está molhada, está tudo funcionando. Ela secou, mudou de cara. Às vezes a água carrega o pigmento para o outro lado. Então demanda um tempo e a gente tem que saber lidar muito bem com essa indeterminação que a técnica dá, né? Quanto mais domínio técnico a gente tem, melhor a gente tem controle do resultado. Mas é justamente nas surpresas que isso é interessante. Então, a própria tinta ela vai formando manchas e é legal brincar com essa mancha. É legal brincar isso, né? Que é como ela é transparente, a gente pode colocar uma cor em cima da outra. Tudo isso é bem interessante. Aqui mais um exemplo, e nesse exemplo a gente tem também o contorno, né, bem determinado. E a gente vê aqui, olha, para fazer, por exemplo, essa textura desse material, foi fazendo realmente, ó, trabalhando com manchazinhas, com pequenas manchas, algumas áreas com pigmento, outras sem, outras mais diluídas, para chegar ao efeito final. E trabalhando junto também com o traçado. Por isso aqui também a questão da utilização da caneta de nanquim descartável, ela é bem adequada para trabalhar com aquarela e a gente vai ver daqui a pouco na prática por quê. Vamos conhecer o nosso terceiro procedimento. Procedimento 3, a gente tem o mesmo material utilizado até agora. Material básico de desenho, o material de aquarela. O lápis, o papel específico para aquarela, papel toalha para limpar a mão, pastilha ou tubo de aquarela primária, nas cores primárias pelo menos, pincel para aquarela, recipiente para água e o godê para que a gente possa fazer a mistura. E o nosso procedimento é o seguinte: realize o desenho de uma fachada, pode ser de observação, pode ser de memória ou pode ser de imaginação, utilizando os recursos da perspectiva colorida com a técnica de aquarela. Você já conhece a perspectiva colorida, a gente já trabalhou com isso, né? Então, o que é a perspectiva colorida? É justamente a gente conseguir fazer lá aquela perspectiva tonal e agora você está mais apto ainda para utilizar porque você já sabe bem, você já tem um círculo cromático construído, você pode utilizar e deve utilizar ele. Agora a gente pode ir para a mesa de desenho. Então, você vai pegar o círculo cromático que você já fez, você já sabe quais são as cores quentes, quais são as cores frias. Eu vou essa folha que a gente já usou bastante ela. Ah, uma dica, ó, ela ainda não secou. Ó, dá até para ver aqui pela sombra, a bolha que formou, onde colocou bastante água, a folha subiu. Se eu tirar agora e eu vou tirar agora, essa folha provavelmente ela vai ficar deformada, ela vai ficar com essa bolha. Se eu esperar ela secar, ela estando grudadinha aqui com a fita crepe, quando eu tirar ela, ela vai ter voltado para o seu formato original, muito provavelmente. Eu não vou poder esperar ela secar. Só uma dica, se você for colar a sua folha na mesa, na hora de tirar a fita, você vai fazer o seguinte, ó, ainda mais se você molhou ela de aquarela até a borda. Você vai tirá-la de dentro para fora, para não machucar, para ter menos chance de machucar a folha e a tinta. Então, é pegar daqui para lá e puxando ela dessa maneira, que inclusive isso pode criar uma borda, uma margem super interessante. Se você pintar de aquarela, né, usar aquarela até essa bordinha. Então, eu vou tirar essa folha, que ela já não serviu, peguei uma outra nova. Como eu falei, aqui agora a gente vai trabalhar com a questão do desenho, né? Então, a gente tem que fazer um desenho de uma perspectiva, de uma fachada, e a gente tem que usar a aquarela. Quando a gente utiliza o grafite, vou fazer uma forma, fazer um quadrado bem básico, um retângulo. Fiz o retângulo, estou usando um lápis 2B, vou usar um lápis 6B também. Vou pegar a aquarela e vou aplicar a aquarela. Então, fiz o desenho, vim aqui, apliquei a aquarela, um tanto vai sair, um tanto vai ficar aqui por dentro. E um tanto vai se sobrepor aqui ao meu traço. Fazer a mesma coisa com o lápis 6B.
que acontece? Primeiro que a gente vê que a aquarela ela não passa, ela não tampa, não cobre o grafite vai continuar aparecendo. Então, se eu fizer um desenho, passar a aquarela por cima, vai continuar aparecendo, não vai sumir. Vamos ver se ela vai secar bem rapidinho aqui, que eu vou mostrar o que acontece se apagar. Digamos lá que eu fiz o desenho, mas eu quero apagar o desenho, eu quero que fique parecendo só a aquarela. O que vai acontecer? O que está para fora da aquarela aqui, até dá para apagar, ele ainda está bem molhado, se eu conseguir mostrar, mas como ele está molhado, ele acabou sujando, machucando a aquarela e não apagou direito o traçado. O que eu quero dizer é que muito dificilmente, vou esperar secar mais, a gente consegue, geralmente a gente não consegue apagar a linha de grafite que fica por baixo da aquarela. Ela vai continuar lá, vai continuar aparecendo. Então, só faça isso caso isso seja a sua intenção. E se fizer o que eu fiz agora, que é passar a borracha em cima da folha molhada, vai machucar a folha. Vai estragar a folha. Então, se você for fazer um desenho antes, tem duas opções melhores se você quer que o desenho, que o traçado suma. Uma opção é fazer esse desenho muito clarinho. Então, às vezes, utilizar uma lapiseira bem fina e com grafite muito duro, tipo um HB, bem claro. Que desse jeito aqui o traçado, ele fica mais sutil debaixo da cor, por mais que ele não suma. Outra opção é usar grafite colorido. Então, às vezes, fazer o desenho, por exemplo, com lápis azul, independente da cor que você vai aplicar em cima depois, essa cor, né, já fazer com um lápis de cor, porque essa cor ela acaba sumindo melhor. E aqui é importante usar daí um lápis não aquarelável, né? Porque se a gente for um lápis de cor não aquarelável, porque se for aquarelável, a gente vai vir com a água e ele vai se diluir. E até porque se você for digitalizar esse desenho, você consegue tirar nos programas de edição de imagem a cor azul, identificar ela e tirar ela com mais facilidade. Agora você quer que o desenho, você quer que o traçado fique aparente, a linha é uma coisa determinante. Qual que é o melhor material para usar? É o nanquim descartável, da caneta descartável de nanquim. Porque é o seguinte, o nanquim, ele é a prova d'água, ele é diluído em água. Se você pegar o nanquim líquido e trabalhar ele com bico de pena, você vai pegar, dependendo da marca que você utilizar, você corre esse risco de você vir com a água e aquela linha se diluir. Essas canetas descartáveis, elas utilizam o nanquim à prova d'água. Ela vem até falando que ela é água resistente, ó, prova d'água sob papel, permanente sob papel. Então, eu fiz meu desenho. Depois que eu fiz todo o desenho, eu vou vir passar aquarela. Olha o que acontece. O desenho continua ali. Ele não se perde. Como eu acabei de fazer, teve uma parte dele até aqui que deu uma diluída, mas olha, ele não sumiu. Ele continua ali. Então, eu posso fazer todo o meu desenho com nanquim, vir com aquarela que não vai ter problema. Ou ao contrário, eu posso fazer tudo com aquarela, depois vir por cima com nanquim. Então, aqui já tem aquarela, tá seca, olha. Eu trabalho com nanquim, tá tudo certo. Né? Não tem grandes problemas. Para poder realizar o meu desenho. Bom, outra questão importante é, então, fazer só relembrar a perspectiva tonal. Você já aprendeu, você já viu como aplica. Então, fazer um desenho de uma fachada e lembrar de colocar as cores mais frias. No primeiro plano, cores mais quentes, mais distantes. E se você tiver... aqui eu já trouxe um desenho pré-traçado da fachada de uma casa. Peguei um exemplo já pronto, de uma construção que eu achei na internet. Fiz o desenho. Então, fiz o desenho com grafite bem duro, que não é um grafite 6B, se eu passar a mão por cima, ele não vai borrar, ele está bem clarinho no papel, porque eu vou finalizar com aquarela e vou finalizar com vou até tirar o copo que estava fazendo um pouco de sombra na folha. Vou finalizar com a aquarela e vou finalizar com nanquim, por exemplo. Então, eu tenho aqui essa construção de uma fachada bem simples. Vou escolher uma cor X para essa fachada. Então, vou trabalhar com vermelho, por exemplo. Vou dar uma turbinada no meu godê, colocar um pouquinho mais de vermelho. E vamos lembrar que o que estiver mais perto da gente, que nesse caso está tudo no primeiro plano, então está tudo num plano bem próximo, então não vai ter uma diferença de valor tonal tão grande aqui, não precisa ter essa diferença tão grande. Como a aquarela
quando a gente trabalha com aquarela, é outra coisa muito importante. Como ela é transparente, a gente viu que uma cor não se sobrepõe à outra. Isso quer dizer o quê? Que não dá para clarear a aquarela de uma maneira geral. A gente tem que trabalhar sempre da cor mais clara para a cor mais escura. Porque se ficou muito claro, o que eu posso fazer? Eu venho com mais pigmento, eu venho com mais cor e eu escureço. Agora, se ficou muito escuro, não tem como clarear, porque não vai dar. Que nem, passei esse vermelho aqui e falar, ai não, tinha que ser um rosinha bem claro. Não vai chegar. Se eu passar um amarelo aqui em cima, ele vai ficar, no máximo ele vai ficar alaranjado, mas ele não vai ficar amarelo. O amarelo não vai se sobrepor ao vermelho. E eu não vou conseguir clarear o meu desenho. Então, eu sempre tenho que começar, de um tom bem clarinho. Secou esse aqui, depois eu posso fazer outra camada, não tem problema nenhum. Mas é melhor começar mais claro e escurecer depois do que não ter o que fazer. Se a gente erra algum detalhezinho, áreas clarear mesmo. Mas às vezes errou só um detalhe. Uma maneira de tentar corrigir é molhar por cima. Eu vou fazendo um pedacinho para vocês conseguirem observar o que significa. E aqui você pode, né, nessa etapa, você pode fazer o que você achar mais adequado em relação à técnica, se é molhado no molhado, seco no molhado, você que vai definir a técnica que você prefere utilizar. Geralmente, a técnica que a gente consegue ter mais controle é do molhado no seco, que é o jeito que eu estou fazendo aqui. A gente consegue controlar um pouco melhor para onde a tinta está indo. E a construção, ela vai indo meio que de dentro para fora mesmo do papel. Bom, vamos dizer lá que eu fiz isso daqui e eu lembrei que tinha uma faixa passando aqui e esqueci de fazer essa faixa. Eu posso tentar corrigir. Uma das maneiras possíveis de tentar corrigir é a seguinte, é passando água. Eu vou colocar água exatamente onde eu preciso que saia o pigmento e depois eu venho com papel por cima, encosto, ó. Percebe como deu uma clareada? Então, é colocando a água e tirando. A gente vê que não é algo muito exato, muito ideal, mas numa emergência, finalizando um desenho, não tem mais o que fazer, acontecer um acidente, é uma opção. Outra dica importante em relação à cor. Aqui a gente vê que é uma parte de baixo que tem sombra, ela precisa ficar um pouco mais escura. Como que eu escureço o vermelho? Tem dois jeitos. Eu posso escurecer o vermelho com uma cor neutra. Então, por exemplo, posso pegar um preto e vir aqui escurecer com preto. Misturar com preto. Ou então, tem uma técnica de pintura que a gente pode escurecer uma cor misturando ela com a complementar dela. Porque a complementar tem tudo que a cor não tem. Então, tudo o que não tem no magenta. Não tem no magenta, amarelo e azul. Se eu misturar todas as cores, as três primárias, o que eu vou chegar? Vou chegar no preto. Então, eu posso complementar, escurecer uma cor com a complementar. Eu posso pegar para escurecer esse magenta e misturar o verde. Então, eu venho aqui, pego o verde e eu trago o verde e misturo o verde com o magenta, que eu vou conseguir escurecer ele sem ter que usar o preto, por exemplo. É uma outra opção para eu não precisar usar o preto. Aqui é interessante até misturar, a gente pode misturar no godê para controlar melhor a proporção. Aqui ficou com muito amarelo, que precisa de um pouco mais de magenta. Olha lá, eu faço meio que como que uma sombra, misturando a cor com a sua complementar. Agora, esse basicamente é o momento de você aproveitar para explorar tudo que você aprendeu ao longo de toda a disciplina. E aplicando isso, colocando isso na prática, com todas as técnicas aprendidas. Outra dica importante, se a aquarela não secou bem, que nem aqui eu vou fazer o vidro, eu quero colocar um azul no vidro. Na parte que seria de vidro. Eu venho e trago ele aqui. Se a parte de baixo aqui não tiver, a parte onde tinha esse magenta, não tiver secado bem, o que vai acontecer? Uma vai contaminar a outra e as duas cores vão misturar. O magenta vai vir para cá, o azul vai vir para cá, vai virar uma mistureba só e vai perder a definição. Então, quando a gente for trabalhar com cores diferentes que estão em áreas próximas, é muito importante esperar secar. Então, tem que ter também essa paciência. Ela seca rapidinho, ainda mais se o papel for bom. E se ela estiver no ponto certo, ela vai secar bem rápido. O importante é esperar secar.
Outra coisa é usar o nanquim. Aqui, como ela está molhada, ainda eu vou vir com o nanquim, ele vai dar uma borrada. Eu trouxe aqui alguns outros exemplos de outras aplicações de aquarela. Então, a gente vai trabalhando, olha, ela começou, né? Aqui já está seca, já faz bastante tempo. Então, a gente vai trabalhando com sobreposição de cor. Começa aqui com uma camada de amarelo e vai vindo com outra cor, e vai vindo com outra cor. E sempre com ela seca. Sempre trabalhando com ela seca. Secou, coloca outra cor. Secou, coloca outra cor. Tá tudo seco, a gente pode vir e trabalhar com a caneta de nanquim. Vou pegar a caneta de nanquim aqui para vocês darem uma olhada, ó. Venho e passo o nanquim, ó, não tem problema nenhum, ele não vai borrar. Ele funciona bem. Outra questão é que também não apaguei o lápis, ele ainda tá aparecendo um pouco no fundo, mas não tem problema nenhum. Para escurecer um pouco a borda, quero trabalhar, colocar um pouquinho de carvão em cima, pode colocar carvão. Aqui tá bem sutil, mas tem um pouquinho de carvão. Tem um pouquinho do lápis seco por cima, não tem problema nenhum. Esse outro exemplo, olha, ela tá super pigmentada. A gente tem um pouquinho da transparência mais próximo, mas tem áreas, olha, esse amarelo tá super pigmentado, quase não aparece, né? A aquarela, porque eu coloquei bastante pigmento e pouca água. Então ele fica com essa cobertura bem mais forte. Outro jeito possível é trabalhar com a rachura. Então, escurecer com rachura. Fez toda a aquarela, vem com a caneta e vai fazendo a rachura por cima. Se fizer por baixo, às vezes ela vai se perdendo. Então, é interessante fazer depois que já está seco. Vamos ver, para finalizar aqui, se já secou, dá para mostrar esse exemplo. Então, aqui, por exemplo, ó, venho, posso fazer esse contorno para delimitar a área, ou eu posso nem trabalhar, não necessariamente precisa trabalhar com contorno na aquarela, eu podia simplesmente fazer tudo com aquarela e não fazer esse contorno, não reforçar o desenho aqui. Então, vamos dizer aqui que eu quero ressaltar, fiz esse contorno, essa parte aqui é mais escura, além de ter trabalhado com a cor, ter escurecido a cor, eu posso trabalhar também com rachura. Então, eu posso vir aqui com rachura e intensificar ainda mais esse efeito de sombra nessa porção do desenho. Então, não tem problema nenhum misturar uma técnica com a outra. Você vai fazer o seu desenho de fachada, aplique tudo aquilo que você conhece. Você sabe usar rachura? Pode usar rachura. Terminou a aquarela, quer vir fazer um esfumato por cima da aquarela? Pode usar também. O interessante é usar a aquarela como base, para não, como ela entra com água, para não borrar outros materiais que possam estar colocados ali. Então, experimente bastante, faça vários testes possíveis para que você consiga alcançar ali o resultado ideal. Aqui ela está bem diluída, né? Ficou bem clarinho. Vamos dizer que eu quero deixar esse vermelho bem forte, bem escuro. Como que eu vou trabalhar? Como eu disse, pode trabalhar com seco no seco, pode vir com a aquarela seca e colocar ele em cima. Mas não necessariamente vai ficar um resultado uniforme. Mas é interessante, ó, operar com o acúmulo de camadas mesmo, ó. Venho e faço mais uma camada. Olha a diferença da cor, como já fica muito mais forte. Né? Só de trazer, a de baixo já estava seca, ó. Trago mais uma em cima e vou construindo a cor de baixo para cima e ela vai ficando cada vez mais forte. Se você gosta, né, de uma cor bem viva, bem forte, uma dica é trabalhar com guache. Porque o guache, a técnica do guache é basicamente a mesma que a aquarela, é muito próxima que a aquarela, só que a cor ela fica bem mais opaca. Ela é bem menos transparente, ela fica com um efeito bem mais forte. Se quiser escurecer mais, se eu colocar aqui mais água com mais tinta, eu só vou ficar carregando e misturando o pigmento e não vou conseguir chegar no resultado adequado. A melhor coisa é esperar ela secar. E depois que secar, eu venho e trago mais tinta em cima e vou deixando ela cada vez mais pigmentada, cada vez com mais cor. Então, experimente o material, veja com qual você se adequa melhor, se é com lápis, se é com a pastilha, se é com a bisnaga, se é com a aquarela líquida. Vá testando tudo e veja o que vai funcionar melhor para a maneira como você gosta mais de trabalhar, né? Não tem apenas um jeito certo. Como eu disse, justamente por não se tratar, na nossa disciplina, de um desenho técnico, não tem uma norma, não tem um único jeito certo. O jeito certo é aquele que funciona. Então, funcionou para você, gerou um resultado legal, tá ok. Então, é justamente testar o limite do material, inventar jeitos novos de usar o material, inventar a mistura, mas fazer com que aquilo tenha uma cara legal.
O que não pode é perder o controle, que eu digo de querer um resultado, não conseguir aquele resultado e ficar frustrado. Então, às vezes, ficar ali batendo cabeça porque não sabe aplicar a técnica direito, ao invés de aprender a técnica, de insistir, fazer de qualquer jeito e ficar com o resultado ali meia boca. Essa é a única coisa que não pode. Agora, dentro, né, trabalhando bastante, testando, experimentando, o legal é justamente sair do comum, é fazer diferente do que os outros estão fazendo, é usar o mesmo material para obter um resultado completamente diferente de todo mundo. Mas para a gente poder transgredir o material, a gente tem que conhecer a norma, tem que conhecer o básico. Sabe aplicar, conseguiu aplicar a aquarela direitinho naquela técnica tradicional? Vai além, experimenta outras formas e aplica isso nos seus trabalhos. Para apresentar a prancha final, é bacana fazer, então, com a folha específica, com o papel específico para aquarela, e você pode depois, então, prender ele, colar ele na folha, na prancha A3, para apresentar ele no mesmo padrão dos outros procedimentos. Nós vamos ao quadro agora, onde nós estamos chegando ao momento final da aula, e vamos para o recapitulando, onde a gente vai relembrar por onde a gente passou nessa aula e quais são os produtos finais que você deve ter quando chegar ao momento, ao final dessa quarta teleaula. Bom, lá no nosso primeiro procedimento, você fez um círculo cromático contendo as cores primárias, as cores secundárias e as cores terciárias. Então, não pode ser um círculo cromático só com primária e secundária, tem que estar todas as cores e elas têm que estar na posição correta, isso é o básico. Depois, uma composição visual em aquarela, aplicando as técnicas diferentes. Então, não importa se é um desenho, né, se é uma composição abstrata, se é um desenho figurativo, geométrico, isso fica a seu critério. O que você tem que fazer é aplicar as diferentes técnicas. É molhado no molhado, seco no molhado, todas aquelas que a gente viu. Então, numa mesma composição, aplica todas. Inclusive para você vivenciar e entender o resultado de cada uma. E, por fim, o desenho da fachada de uma construção com a aplicação das técnicas de perspectiva colorida. A gente já aprendeu a perspectiva colorida, já lidamos com a perspectiva tonal. A diferença é que agora você vai poder aplicar isso com a técnica específica da aquarela no papel correto e fazendo a finalização completa ali do jeito que você considerar adequado. E esse desenho de fachada você pode fazer de observação, pode ver uma construção e fazer a partir dela, você pode buscar uma imagem de referência, pode imaginar, criar algo mirabolante e colocar ali algo, né, impossível de ser construído. Aproveita esse momento que você não precisa fazer, né, um projeto de algo executável, pode fazer algo completamente maluco. O que interessa é aplicar a técnica direito, é aplicar o conceito direito. Aplicando tudo isso certinho, não tem problema nenhum. Então, que você tenha ótimas experiências com a aquarela e um ótimo trabalho. Fechou. Olá, pessoal. Boa noite aí para quem chegou agora. Chegou agora não, quem chegou durante a aula. Fala, Caio. Então, gente, ó, não sei não. Cada vez mais com pena de quem não começou a desenhar nada ainda depois dessa aula de aquarela aí. Tem uma semana para entregar, tem aquarela, tem PTG, tem ateliê. Ateliê vai ser. Vocês estão vendo Então, agora. Agora vocês estão começando a entender quando eu falei que vocês vão tudo ficar viciados em café, tudo um pouco. Esse feriado aí foi É o que eu falo. A arquitetura não é tão difícil como muita gente pensa. Também não é fácil, mas a questão é trabalhoso, cansa, desenhar pra caramba. exatamente. A questão das cores é muito importante vocês entenderem isso e é bom isso saber para a prova também. É a questão de cor primária, secundária, terciária, as combinações, as misturas. Isso é maravilha para
pegadinha, confundir a cabeça, vocês errarem. Então, estuda bastante isso, dá uma olhada legal nisso. Eu sei que a prova é online agora, vocês não estão tão preocupados, mas é bom saber isso também. Porque até na questão profissional, acho que tem uma parte que eu mais fico preocupado quando estou fazendo um projeto de interiores é a pintura. A escolha da cor. Porque eu sei que tem muita coisa que interfere. Desde a questão de amplitude, a questão de conforto visual, a iluminação. Eu sei que determinada cor, se eu usar num ambiente que tem bastante iluminação natural, esse mesmo tom botado num closet fechado, ou num quarto mais fechado, alguma área que não tenha tanta iluminação natural só artificial, se você deixar de manhã a luz desse cômodo fechado e a luz natural entrando nesse outro cômodo aberto, o tom é diferente. A parede, por mais que seja A a mesma, iluminação influencia muito, né? 100%. 100%. Então, é muito importante você sempre testar. Hoje em dia, eu agradeço muito a Coral, que é a marca de tinta, acho que é a segunda maior marca, talvez perca para Souvenir. Mas eu agradeço a eles que eles tiveram a iniciativa de lançar pequenas amostras, que já vem até com um rolinho, que você consegue comprar de vários tons, várias cores do catálogo deles para aplicar na parede, na obra, para o cliente ver e a gente também ver na obra aplicada. Você seleciona até uns 5, eu cheguei a selecionar. E é um custo baixo, custa aí cerca de 10 a 11 reais. Então, perto de um galão de tinta, que pode chegar a custar 200, né? É uma economia legal. Para não fazer erro. Razoável, né? Exatamente. Eu já tive casos Aí de faz clientes. o quê? 1 metro quadrado? Só uma pincelada assim? Galão. Você está falando do rolinho? Não, a amostra lá, para o cliente ver lá. Normalmente eu faço uma faixa, mas ela... É porque acontece, quando você vai pintar uma parede, por mais que ela já esteja emassada de branco, você não consegue ver a cor perfeita da tinta com uma demão só. Então você tem que pegar essa amostra, passar, deixa passar uns 40 minutos, volta, passa de novo. Eu dou pelo menos umas 3 demãos. Que aí a cor pega e você consegue realmente ver o que ela é. Uma demão fica muito claro, ainda não é a tinta oficial, não é a tinta real. Então você tem que fazer várias aplicações. E eu já tive caso de cliente ansioso. Cliente tem muito, vocês vão pegar muito isso na vida de vocês profissional. De cliente ansioso e cliente irritado com a obra, cliente estressado. Mas principalmente ansioso, que eles não querem nem saber. Você falar, essas 3 tintas que ele fala assim, escolhe a que você quiser, vou comprar, quero só adiantar, quero acabar essa obra, não aguento mais. Ainda mais a parte da pintura que está acabando, né? A pessoa está com o coração. Então eu já tive casos de eu mesmo pegar, ir na loja com o meu bolso, pegar, comprar a amostra e fazer na parede, porque eu não estava contente com a amostra que o cliente tinha escolhido. Eu falei, não, isso aqui ele tá afobado, ele vai errar, não está 100%, a gente tem que tentar chegar no 100%. Então, sempre essa questão de conforto térmico é importante. Hoje em dia, a gente não vê mais tanto igual a gente tinha, acho que antigamente, só pintava uma parede de azul para dar um destaque na sala, fazia uns Acabou gestos. isso. Hoje em dia, isso acabou. Que bom, né? Vai cinza e vai embora. Hoje em dia, quanto mais clean possível, é o que o pessoal mais procura, né? Hoje em dia, a decoração, o próprio design de mobiliário evoluiu tanto que a gente não precisa mais ficar chamando atenção em parede. Deixa os quadros, deixa mobília, deixa decoração chamar atenção, não a parede. Pelo amor de Deus. A questão do círculo cromático também que vocês tiveram aí é muito legal, é bom saber, é bom ter isso, não acessar, porque é bem ali onde você vai pegar a pigmentação das cores, a combinação de cores. Ele está montado de um jeito que você já consegue entender quais cores combinam com quais. Entendeu? E não adianta ficar tentando inventar moda. Você vai inventar alguma coisa maluca quando eu estou revolucionando. Não, você está sendo brega. Você não está seguindo uma ordem matematicamente de cores falando ali que não combina nada com nada. Você vai ter dor de cabeça com isso depois.
Depois dá ruim, não sabe por quê. É igual a questão do magenta, do ciano. Magenta e ciano foram cores, nome de cores que eu só fui aprender esses nomes quando eu comecei a mexer em AutoCAD. AutoCAD, o ciano. AutoCAD usa muito ciano e magenta, então são cores que daí eu fui aprender o que eles eram, já que eu fiz o curso de AutoCAD logo no começo da faculdade, eu fui saber, mas eles são as principais cores primárias aí que vocês vão ter. Eu não sabia que o magenta era cor primária. Pois é. Eu Muita conhecia gente, por causa de TI, né? muita gente acha que é o vermelho. Aham. Exatamente. Porque é uma parte mais de decoração. Então você não vai ficar ensinando para um monte de gente que é magenta que ninguém vai entender. É a mesma coisa quando vocês jogam a dedonha na vida e cor com G, gelo. Teoricamente não existe, né? Lógico que existe. Não, nas cores primárias, terciárias, secundárias não existe branco gelo. Existe cinza. Para de estragar o jogo de dedonha, coisa chata. Exatamente, é isso que eu tô falando. Hoje em dia eu ganho todas de cor. Eu jogo com a nome da tinta especificada, tá valendo. Né? Outra questão que vocês têm que ver é a questão principalmente de aquarela. Isso vale para desenho técnico também, mas a aquarela é muito mais importante. A questão dos materiais. Tem que saber qual material está usando. Ela foi bem específica na aula sobre o tipo de pincel, principalmente o tipo de papel que tem que ser utilizado, a gramatura correta, senão você vai pegar uma folha de ofício normal, vai lambuzar tudo, vai melecar, vai ficar horrível. Vai ficar aquela folha que pegou água e foi enrugada. Tentar isso e não tenho vergonha de errar. A aquarela, como ela falou, não é técnico, não é desenho técnico, não tem nada de específico. Você tem que fazer o jeito que vocês estão aprendendo. Às vezes é um jeito que você achou legal que vai ficar, o jeito que você achou legal de fazer. Contanto que fique, vamos dizer, de bom gosto, tá valendo. Então não se prendam tanto à questão técnica, porque realmente a técnica principal é usar bons materiais. Não bons, não além de bons, né? Materiais corretos para o tipo de atividade. A partir daí, a criatividade e o céu é o limite. E aí, gente? Eu, particularmente, eu gosto muito do nanquim. Acho muito maneiro os desenhos. Eu não sou a pessoa que mais gosta do mundo de colorir. Eu prefiro preto e branco, usar o nanquim, lapiseira, fazer sombreado. Aqui, o desenho bem feito no grafite também, né? Muito legal. Bom, mas eu sempre pensei, eu tenho um amigo arquiteto que até futuramente, quando passar a pandemia, eu quero levar ele até a faculdade para dar uma palestra para vocês. Hoje em dia ele é artista, ele pinta grafite, Casa Cor, no Espírito Santo. E ele mesmo é um cara que ele entende muito dessa questão de cor, de estilo. Ele desenvolveu um estilo próprio hoje em dia de fazer arte do quadro dele, dos quadros dele, então ele está fazendo bastante coisa. Para quem conhece aquele restaurante que tem no centro, Independência, Parrilado, muitas das artes, acho que 90% das artes, dos quadros, dos murais que são pintados lá dele, esse meu amigo, eu quero levar ele para a prova justamente questão de importância de materiais corretos, combinação de cores e seguindo a ordem básica, vocês conseguem daí criar o estilo de vocês. Tudo isso é muito importante. Amigo aí. Eu estou tentando organizar junto com o Paulo aí assim que a gente puder retornar, tudo normal, vacinar. Uma semana aí de arquitetura e engenharia para a gente trazer o pessoal de fora para palestrar para vocês. Para não ficar só na questão de idade, questão de vivência mesmo, questão profissional, mas de vários setores. Vocês verem que a arquitetura não é só fazer casa, prédio, interiores, é um leque amplo, como a engenharia conversa também, todo mundo entender as áreas de atuação que você pode seguir dentro e como começar, como se inserir nesse mercado de trabalho também. Isso é uma coisa que a gente quer trazer para melhorar, a gente vai conseguir. Beleza, então. Então amanhã às 9, então. Certo, gente. Amanhã é aula online, né? Ao vivo. Ela é aula ao vivo no portal, já de história e teoria da arquitetura
do paisagismo. Fiquem atentos, façam as atividades, vão ter até quarta-feira que vem para me entregar e me enviar todas as atividades de exercício aí. É bastante coisa. Vai bastante coisa nisso. Vocês têm que arranjar tempo para estudar e fazer PTG e pesquisar ateliê. Essa semana vocês não tiveram ateliê, mas semana que vem, segunda-feira. Dentro do ateliê, estou ansioso aí. Pegar um ritmo legal aí no de ateliê aí. Vocês vão pegar o ritmo da arquitetura agora. Vocês vão engatar. Mas depois que vocês pegar a manhã, vocês vão ver que é divertido. Tá certo então, gente? Mais alguma dúvida? Amanhã nós estamos. Certo. Então vamos lá, qualquer coisa estudem, qualquer dúvida podem me perguntar, fiquem à vontade. Não vão para a prova com dúvida, não comecem a Beleza. enviar também os desenhos antes, quando terminando e quiser já ir me enviando, pode enviar, não tem problema, certo? Beleza. Então, valeu, descanso e boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Boa noite. Valeu. Valeu, gente. Tchau. Valeu.